quer fazer uma pergunta? Não sei se ela quer fazer por vídeo ou por escrito. Quero fazer por vídeo. Pode falar. Eu não sei se é verdade, é uma curiosidade, né? Eu já ouvi algumas histórias de que tem pilotos que são afastados por ver coisas enquanto está voando. É real isso? Olha, é um assunto que dá o que falar. Eu já ouvi histórias de pilotos na década de 80, o amigo do amigo do amigo, que viu alguma coisa estranha no ar, reportou para as autoridades e foi tomar um café junto com os militares na década de 80, tá? Então é assim, se é lenda urbana, eu não sei. Eu sei que eu já ouvi que sim, tá? Mas eu não conheço ninguém, até porque eu não tenho nenhum parente. Agora, eu já ouvi algumas histórias e eu mesmo tive uma história um pouco sinistra já uma vez que aconteceu uma vez em relação a isso. Mas eu não vi nada, eu não vi, mas eu ouvi. É um pouco diferente. Mas Compassa, você quer que eu pare de gravar para você contar? Não. Foi uma vez eu estava voando, era 1º de janeiro, ok? Eu não vou falar o ano, mas enfim, era 1º de janeiro, e eu estava voando no meio da Amazônia, era madrugada isso, eu estava de Manaus, acho que para São Paulo, algum lugar, e nisso um outro avião estava perguntando se tinha algum avião próximo dele, porque tinha um avião muito perto, ele falou, com uma luz muito intensa. E o controlador no chão falou que não tinha nenhum avião perto dele. E o outro piloto, a gente ouvindo a conversa, falou, não, tem alguém muito próximo de mim. Como assim? Tem alguém muito próximo. E ficou nessa, o controlador falava que não tinha ninguém, o piloto falava que tinha uma luz muito próxima dele, e do nada a luz sumiu. Espaçonave você nunca viu? Nunca vi. Tá. Ai, que demais, imagina. Não sei, não consigo ter uma opinião sobre isso. Meio arquivo X, né? Eduardo, uma coisa que eu acho engraçado, você já foi aplaudido? Já. A passageiro lembra da gente quando o tempo tá ruim, aí a gente existe. Quando eu já vi piloto. Quando o tempo tá ruim, que tá turbulento, passageiro... Não, ó. O mais recente que aconteceu foi num voo a gente estava indo para a Austrália, tá? A gente estava indo para um destino na costa oeste da Austrália, e o tempo estava péssimo. Estava daquele jeito que passageiro ama. Estava turbulento, chuva, e a gente não conseguiu pousar naquele aeroporto. A gente acabou indo para Adelaide, como eles falam, né? Pousamos em Adelaide e tal. E nisso já era um incômodo, né? Porque os passageiros que achavam que iam chegar no destino deles, não chegaram no destino deles, né? Só que todo mundo lembra, né? Nossa, que bom que eu estou bem, né? E aí todo mundo batendo palma. Todo mundo. Outra também que o pessoal costuma bater palma é a excursão para Porto Seguro. Aquela galera de 17, 18 anos, né? Forma turística. O Adalberto perguntou se você teve alguma situação de perigo que você precisou tomar uma decisão sua, claro que seguindo o procedimento. Sim. Mais a pergunta. Oi. Se você puder contar se teve já algum caso de pane, algum caso de problema técnico no avião. Tive, sobre a pergunta dele, uma situação de perigo. De perigo, não. De perigo, eu não tive nenhuma situação assim que eu falo, nossa, não, mas já houveram situações. Uma vez eu estava aproximando em Foz do Iguaçu e, bem, era verão, aquelas tempestades de verão, e a gente acabou entrando, a gente desviando de tempo ruim, porém a gente entrou em uma nuvem que estava muito carregada, e imagina que o vidro do avião, literalmente, ele trincou, porque são 2 vidros na frente, né? E o vidro do meu lado, ele trincou, literalmente. E
ok, ele trincou, não tem o que fazer. Aí, quando a gente saiu, digamos, daquela a tempestade toda, abrimos o procedimento e olhamos o que tinha que fazer. O procedimento, por incrível que pareça, ele mandava você pegar uma caneta e passar no vidro, porque são 3 camadas o vidro. Era para fazer o assessment de qual camada que tinha sido quebrada. Aí, através disso, da caneta, dava para ver que era a camada externa. A camada externa não oferecia nada, nada literalmente de perigoso ao voo. Então, o procedimento era, não faz nada. Porém, o que aconteceu? Quando a gente pousou em Foz do Iguaçu, o avião não pode sair desse jeito. Ou seja, teve que vir um vidro lá de São Paulo. Porém, ameaçou a segurança de jeito nenhum. Se fosse a camada interna, por exemplo, a gente teria que descer, porque a camada interna ela é responsável pela pressurização do avião. Aí você precisa descer para aliviar a tensão nela. Porém, ainda assim, é o que eu falei, é perigoso? Não, nem um pouco. O fabricante sabe da condição, o fabricante cria um procedimento e é perfeitamente seguro. Essa situação gerou uma mel. Não, essa situação, ela nem gera uma mel, mas a pergunta foi muito boa, porque coisas muito óbvias não são descritas na mel, tá? Exemplo, se falha um motor, se o motor literalmente caiu, não está escrito na mel. E tudo que não está escrito, a mel é um livro tão completo que literalmente o que não está descrito na mel não pode, porque a mel ela engloba muita coisa. A mel engloba, só para te dar um exemplo, quando a mesinha do passageiro que abre para comer, ela tá na mel. Entendeu? Coisas assim São coisas mínimas. menores. Não, desde coisas menores até coisas muito grandes. Entendeu? A mel, ela é muito abrangente. Porém, como o vidro é uma coisa, digamos, que não está na mel, que é muito óbvia, entendeu? Você não encontra na mel falando sobre o windshield, a gente chama. Então, não pode. Mas a pergunta foi boa. A mel e o CDL, que é um outro livro, eles são tão grandes, tão ricos, que o que não está lá não pode, porque tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. O Eduardo, é real que eu já vi essa história, né? Que o piloto ele pode mexer um pouco na saturação do oxigênio da cabine, né, do avião, para os passageiros poderem dormir, ficar mais acionado durante o voo noturno? Não, antigamente, muito antigamente, na década de 70, eram 3 na cabine. E muito antes disso, mas na década de 70 eram 3 na cabine. Era o piloto, o comandante, o copiloto e o engenheiro de voo. Você já viu em filmes, eu acho, que tinha o engenheiro de voo. E os sistemas, na época, não eram tão... não tinham a automação de hoje. Então, você necessitava de um profissional qualificado para operar os sistemas do avião. Esse era o engenheiro de voo. E naquela época, o sistema de pressurização, ele era muito... não era rudimentar, mas ele necessitava de intervenção constante, tá? Porque não era automático. Só que hoje, o sistema de pressurização é totalmente automático. Ou seja, a gente não interfere em nada no sistema. Ele opera sozinho. A única coisa que a gente opera nele é a temperatura. Só a temperatura. Em condições normais, completamente normais, a gente não opera em nada. Então, a gente não consegue mexer na saturação. A gente não consegue, porque o sistema é totalmente autônomo. Entendi. Porém, antigamente, sim, antigamente ele conseguia, a gente chama de altitude cabine, mexer na altitude cabine. Existia uma lenda até que quando os passageiros estavam muito açoitos, você aumentava a altitude cabine para, digamos, como imagina que você do ar de Brasília você vai para o ar de La Paz, entendeu? Você literalmente dava um soninho, dava uma vontade de dormir, pronto, todo mundo se comportava. Mas isso era uma lenda que eu ouvi, entendeu? Não é da minha época. E hoje o sistema de pressurização é automático. A gente só mexe na temperatura. São muitas perguntas, Eduardo. A entrevista é muito boa, são muitas curiosidades. É muito legal falar com você. Eu vou fazer a última aqui do chat que mandaram, que é se é verdade que os pilotos não podem comer a mesma comida. É verdade. Na realidade, isso não é em poder de legislação do país.
tá? Porém, todas as empresas que eu voei, elas recomendam que não se coma a mesma comida, tá? A comida dos pilotos, onde eu trabalho aqui, oficialmente... Espera aí que tem convidado aqui para entrevista. Espera aí. Oh, meu Deus. Os pilotos, oficialmente, eles têm uma comida com baixo índice alergênico, por exemplo, nunca vai entrar para a gente ostra, ou vai entrar camarão, entendeu? Porém, é altamente recomendado, para não dizer que é obrigatório não comer a mesma comida. Isso é verdade, sim. Pensando um pouquinho em quem está entrando na área, se puder dar um conselho para quem pretende, para a Amanda, inclusive, talvez. Quem sabe uns anos. Mas para quem pretende ingressar na área, ou para quem está estudando para entrar, para ser piloto um dia, que conselho você poderia dar? Você faria igual você fez, tudo igual? Você poderia fazer algo diferente? Eu faria. Eu faria igual. Eu busquei a formação universitária pela PUC Rio Grande do Sul. Você pode fazer o modelo técnico, que no caso é inteiramente no aeroclube, ou a formação superior, tá? Isso depende de várias coisas, principalmente da questão econômica da pessoa naquele momento, se ela tem o almejo de fazer uma faculdade, enfim. Não faria nada diferente, não. Graças a Deus eu consegui o suporte dos meus pais, né, que naquela época tinham uma condição que puderam me proporcionar isso tudo. Mas a questão financeira é muito complicada, vale a pena, eu sou apaixonado no que eu faço, eu não me imagino fazendo outra coisa. Gosto muito do que eu faço mesmo, sou muito completo de fazer o que eu faço. E a palavra é resiliência, porque a aviação, agora com Covid, está passando uma crise sem precedentes, tá? Se você me perguntar o que vai ser da indústria e do mercado de pilotos após o Covid, eu só posso falar achismos, porque ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe. Porém, quanto mais rápida a queda e quanto maior a queda, mais rápido o crescimento. Como eu falei, eu entrei numa época, eu comecei na aviação em 2004, não como profissional, mas fazendo curso de piloto privado, como eu falei. E de 2004 a 2010, o panorama ele mudou completamente. Foi quando eu tive meu primeiro emprego. 2015 teve outro baixo. Daí a aviação novamente ela cresceu. A gente está em 2020 agora, a gente está no maior baixo que eu vivi e espero que seja o maior baixo que eu vá viver na profissão. Daqui a 5 anos, tudo vai mudar novamente. Então, quem tem a paixão, quem anseia realmente, eu não poderia dizer outra coisa além de vai fundo. Tem coisa assim que acorda muito à madrugada, voa muito à noite, entendeu? Natal, Ano Novo, longe da família. Eu passei um Natal só até hoje com a minha família desde que eu ingressei na aviação. Tem dessas coisas, entendeu? Tem dia que você fala, sabe, que dia? Tem dia não, você vai para lugares legais, você conhece gente legal da empresa, você trabalha com colegas que dão gosto de trabalhar, entendeu? E isso faz tudo valer a pena. Muito bom. Cara, muito obrigado. Foi fantástico falar com você. De verdade. Eu que agradeço a oportunidade aí de participar do projeto. Muito legal aí. E, nossa, muito legal mesmo. Mas a gente só finaliza sempre com 2 perguntas. Que são perguntas mais criativas. Então... Como se fosse a brincadeira do Conexão, entendeu? Então, a minha penúltima pergunta para você é: quando você faz uma baliza, tá com a sua mulher assim do lado, faz aquela baliza super apertada, você fala, chupa, aqui é piloto? Não, eu falo assim, CCC QVPA. Cola com o piloto que você passa de ano. Boa. Depois você me fala isso que eu vou falar isso também. Boa. Eu sou bom de baliza, pro lado direito. A outra pergunta é, você, quando tem uma criança muito chata no voo, muito insuportável, chorando muito, você dá uma balançada no avião, assim, só para ela sentir um pouco o drama e ficar com medo? Eu vou falar que eu adoraria, mas não pode. Mas eu adoraria. Mas não. Mas aquela coisa, né? Vai que tem turbulência, né? Aí não é de você, né? Não pode fazer nada. Vai que você entrou numa turbulência. Né? Legal. Brincadeira, só para descontrair um pouco.
Muito obrigado. Eu vou aproveitar para quem está aqui assistindo a gente agora, falar para curtir lá o nosso Instagram, que é canal Conexão 365. Essa entrevista com o Eduardo vai subir no YouTube também. E queria falar já de antemão, em primeira mão, na verdade, que sexta-feira que vem a gente vai entrevistar o Benjamin Aidô. Você chegou aí também, o Eduardo, o meme dos caras do caixão? Vi. Afinal, que tá em todo lugar hoje em dia, né? Exato. A gente conseguiu uma entrevista com eles, então, na verdade, com o líder deles. Então, a gente vai conversar na sexta-feira, às 10 horas aqui no Brasil, com eles. Então, a gente já vai começar a divulgar aí em breve isso daí. Eu tô achando que essa entrevista aí vai já para mídia Globo aí, SBT, ó, essa. Ai, já vão pedir nossos direitos. Vai ser boa, eu acredito. Com certeza eu vou estar online, com certeza. O fuso horário vai ser bom para você. Excelente. Legal. Gente, muito obrigado, Eduardo. Obrigado de novo. Obrigada, Eduardo. Foi muito legal. Gente. O prazer foi todo meu aí. Muito obrigado de quem participou aí. Foi muito bacana mesmo de participar.